Olá, como você está? Faz dias que não nos encontramos nos vídeos. Tenho o prazer e a alegria de recomeçar e desta vez a proposta é fazer uma série de vídeos sobre o plano da redenção. Eu gostaria que você não se assustasse quando eu digo vamos fazer uma série, começando em Gênesis. Não se assuste, não temos a pretensão de fazer um estudo bíblico, mas conversarmos sobre pontos salientes e que deixam algumas dúvidas na maioria dos leitores. Então, não sei se você tem uma Bíblia, eu te aconselharia a ler. Eu comecei a ler a Bíblia muito tarde. Eu já tinha 19 anos e era tudo muito estranho, muito complicado de se entender. A linguagem era pesada para mim, assim, muito tradicional. São 66 livros. O Antigo Testamento tem muitas histórias, tem relatos, tem coisas raras, mortes, guerras. Eu entendo quando alguém lê e diz, o que quer dizer isso? Aliás, estudiosos da Bíblia também têm muito conflito, sabia? Tem muita compreensão equivocada, muita conclusão que não é exatamente aquilo que Deus gostaria que as pessoas entendessem ou encontrassem, ouvissem. Não é a compreensão do que é e para que a Bíblia foi escrita. A Bíblia não foi escrita para falar, por exemplo, da origem do universo. Ela é, na verdade, na sua essência, a revelação do plano da redenção e o testemunho, a história do testemunho de Deus na sua relação com a humanidade, na sua relação de busca de resgatar aquilo que se perdeu, o homem, a família que se perdeu. Os primeiros 3 versos de Gênesis, ou seja, Gênesis 1, versos 1, 2 e 3, dizem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, grife ou porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, não tem o então, estou acrescentando, disse Deus, haja luz, e houve luz. E o verso 4 diz, viu Deus que a luz era boa, e assim por diante. Bom, o primeiro verso, ele é uma declaração universal, fantástica, que apresenta, aponta Deus como o Criador de tudo. Dos céus, céus dos anjos, céus de Deus, céus das estrelas, céus das águas que envolvem o nosso planeta e a terra. A Bíblia não traz detalhes, é como eu disse. Não tem muito detalhe, não tem um livro só para dizer como é que isso aconteceu. Cientistas em todos os tempos, acredito, tentam descobrir, tentam explicar, mas há só teorias. E os cristãos, e não só os cristãos, mas a maioria da população mundial, religiosa ou não, crê que Deus é o Criador de tudo. Tem até um verso lá na Bíblia, em Hebreus, que diz que é
fundamental. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia nele. Creia que ele existe. Creia que ele é o realizador, é o galardoador daqueles que procuram por ele. Então, o primeiro verso aqui é um universo, porque infinito é o universo. Mas Deus escolheu um pequeno planeta, um pequeno sistema solar. Ali, um desses planetas, daquele sistema solar, que é o nosso, escolheu o nosso planeta para visitar e vir aqui e viu, aqui diz, que a Terra estava sem forma e vazia. É um pouco estranho, porque como a obra do Deus Supremo, o Supremo Arquiteto do Universo, o Deus Criador, Fazedor de tudo que é bom e perfeito, o Pai das luzes, como é que a sua obra pode estar vazia, sem forma, caótica e na escuridão? Eu quero dizer que não tem um texto bíblico, não tem, dizendo foi isso que aconteceu. Agora, cá entre nós, pensando, dá para a gente imaginar que alguma intempérie grave sucedeu. Bom, seja como for, tenha ou não tenha acontecido uma intempérie, um cataclisma, um acidente, ela estava sem condições, não oferecia condições para o homem morar nela. E Deus começa uma obra de restauração. Pode ser que alguns teólogos não vão gostar dessa fala, da restauração. Mas Deus ordena a luz. O que a luz faz? Dissipa as trevas. O que acontece quando a luz dissipa as trevas? Reacende ou acende ali, ilumina, traz a vida. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra. Você viu que nós lemos aqui que disse Deus, ou seja, ele falou. É a fala de Deus que opera a vida. A fala é o Verbo. O Verbo estava na criação, conforme está lá em João capítulo 1, em tudo o que se fez. Tudo o que foi feito por intermédio dele, por intermédio da fala. Deus falou. É o Verbo. Então, aqui está o Pai, o Deus e Pai, Criador. Falou que o Espírito Santo não tinha lugar aqui, então havia um projeto antes de tudo isso. Havia antes de tudo isso aqui, lá na bancada de Deus, no seu grande desenho eterno, no seu grande plano, o homem, a família humana, e lá essa família viria para cá. Viria para cá e Deus vem antes preparar a morada, e essa morada, essa terra, seria tão íntima que o homem seria feito dela aqui para habitar nela, dominá-la, restaurá-la, expandir a luz, expandir o reino e o domínio de Deus. Nós vamos ver os detalhes sobre isso no próximo vídeo. Mas aqui concluímos que a obra da redenção, a obra da restauração,
a ação da luz de Deus transformadora e restauradora da vida foi ordenada já no versículo 3. Esses 3 primeiros versículos da Bíblia, eles são a síntese de toda a Escritura. Que Deus é o Criador, que alguma coisa aconteceu com a terra e com os moradores dela. Nós vamos ver. De modo que foi necessário a ação redentora e restauradora de Deus para torná-la habitável para Deus, habitável para o Espírito Santo que estava pairando por sobre as águas, mas ele precisava morar aqui, em nós, na terra. Um grande abraço, Deus abençoe. O teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.